É sempre uma alegria estar com vocês no nosso encontro devocional Jesus é Maravilhoso. E o desejo do meu coração é que a paz do Senhor Jesus esteja aí presente na sua vida, não importa a situação que você está vivendo. Essa paz que excede todo entendimento, ninguém pode compreender essa paz. Ela possa estar aí reinando no seu coração, neste momento. O nosso texto de reflexão está na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, no capítulo 5, no versículo 18, é o nosso texto base. E se você puder, é importante que você faça a leitura de todo o capítulo 5. São 28 versículos, mas é uma leitura muito gostosa, porque Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele sempre nos traz lições assim preciosíssimas. Mas o versículo 18, que é o nosso versículo-chave, ele diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Queridos, nós vivemos tempos que às vezes agradecer ao Senhor torna-se muito difícil. Nós estamos aí há mais de um ano, numa pandemia, muitos perderam o emprego, muitos perderam entes queridos e estão sofrendo por conta disso. Outros estão num leito de hospital lutando pela vida. Muitos se recuperaram do Covid-19, mas estão com sequelas. Muitos estão com sequelas. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus que fala em tudo dai graças, nós ficamos assim pensando: Senhor, como que eu posso dar graça por tudo? Olha o vale pelo qual eu passei ou estou passando. Olha a situação da minha casa e da minha família. Olha a dor que eu estou sentindo. Olha a virada que deu a minha vida de repente. Mas sabe o que é interessante nesse texto, queridos? É que a Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Grifa aí na sua Bíblia: em Cristo Jesus. Porque o texto poderia apenas dizer: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Aí talvez nós até agradecêssemos, baseados num conformismo, tipo assim: é para dar graça por tudo, então eu vou dar graça por tudo. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Cristo Jesus. Isso muda tudo na nossa vida. Porque não importa se nós passamos por situações que muitas vezes nós não conseguimos agradecer. Quando nós olhamos para Jesus, porque Jesus é a nossa esperança. Jesus é o motivo da nossa alegria. Às vezes nós colocamos o motivo da nossa alegria em coisas ou até em pessoas, legitimamente até. Mas o problema é que quando essas coisas são tiradas, essas pessoas são tiradas, nós não conseguimos agradecer, nós não conseguimos obedecer essa palavra. Por isso é importante nós observarmos: em tudo dai graças. Uma vírgula, mas continua, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Porque em Cristo Jesus, queridos, nós visualizamos renúncia. Jesus, ele renunciou à sua glória para vir morrer no nosso lugar. Jesus, sem haver pecado, ele assumiu o pecado da humanidade. Jesus, ele sendo filho de Deus, ele aceitou a sua missão para agradar ao Pai.
Então, quando nós olhamos em Jesus, está a renúncia, está o quê? Obediência, está o quê? O abrir a mão de mim mesmo para obedecer à vontade de Deus. Então, a vontade de Deus não é que nós venhamos a sofrer, a chorar, ficar angustiados. Não. Mas a vontade de Deus é que quando nós passamos por essas coisas, nós consigamos olhar para Jesus e ver que o sofrimento que passamos, ou que venhamos a passar, Ele já passou primeiro. Todo o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses são instruções maravilhosas. Paulo fala assim, olha, vocês são filhos da luz, vocês não estão mais em trevas. Significa, vocês têm entendimento. Olha só. O capítulo 5 nos exorta a sermos vigilantes, a sermos sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? Que sabe onde está andando, que sabe onde está pisando. Ela sabe que hoje o sol está brilhando, mas amanhã pode cair uma tempestade. Embora ela não queira a tempestade, ela sabe que tanto nos dias de sol como nos dias de tempestade, o exemplo de vida dela é Jesus. A razão da vida dela é Jesus. Isso é ser filhos do dia, como diz o capítulo 5 de Tessalonicenses. Olha só. O capítulo de Tessalonicenses, aqui que nós estamos estudando, diz que nós não fomos destinados para a ira, mas para a aquisição da salvação em Cristo Jesus. Olha só. Então, quando em tudo dai graças, Ele chega na nossa vida num dia de escuridão, num dia de tribulação, num dia de tristeza, nós temos que lembrar que é em Cristo Jesus e falar assim, olha, eu estou passando pelo que eu não queria passar, mas eu fui destinado para a salvação. O final da minha história é salvação por Cristo Jesus. Olha só. E aí Paulo, ele ensina ali a igreja de Tessalônica, e se está registrado na Bíblia, ensina a nós também, a sempre exortar uns aos outros com palavras o que de fé e de vitória. Esse capítulo ele é tão rico que ele fala sobre reconhecer aqueles que trabalham no nosso meio, aqueles que presidem entre nós, olha só, aqueles que no Senhor nos ensinam. Aqui entra, queridos pastores, líderes religiosos de forma geral, irmãos em Cristo, amadurecidos na fé, que nos ajudam na caminhada. E às vezes nós não reconhecemos, porque nós perdemos a noção do todo da palavra de Deus. O capítulo nos ensina a ter paz entre nós. Aleluia! A não pagar o mal com o mal. Nos ensina a nos alegrar sempre. E Paulo, ele podia falar isso, porque ele escrevia dentro de uma prisão e ele falava, alegrai-vos sempre. Como alegrar, Paulo? Olha onde você está, o buraco que você está. Mas o motivo da minha alegria é o Senhor. Eu sou salvo em Cristo Jesus, não importa o que aconteça. O texto nos ensina a orar sem cessar e a dar graças em todas as coisas, por intermédio de Cristo Jesus, o Senhor. É olhando para Jesus que nós conseguimos agradecer por todas as coisas. A vontade de Deus não é o sofrimento. A vontade de Deus na nossa vida é a salvação eterna. E para isso Ele nos exorta a permanecermos firmes, a não extinguir o Espírito Santo dentro de nós, a nos santificar. O versículo 23 do capítulo 5, ele fala, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, e sejam conservados irrepreensíveis
para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O dar graças em tudo em Cristo Jesus, queridos, é nós voltarmos a nossa visão para esse dia glorioso, a vinda do Senhor Jesus Cristo. E aí nós vamos aprender, mesmo em dias de escuridão, a dar graças a Deus por tudo. A agradecer, não pela dor e pelo sofrimento, mas agradecer que mesmo na dor ou no sofrimento, Jesus continua sendo a nossa salvação, a razão da nossa alegria e o objetivo do nosso serviço. Porque estar com Jesus é o nosso alvo. E nós só chegaremos lá se mantivermos a nossa fé viva nele e na sua palavra, independente das circunstâncias. Que o Senhor abençoe você nesse momento, que quando você ouvir essa devocional, você possa deixar que o Espírito Santo toque o seu coração. Leia todo o capítulo, marque os versículos que falarem ao seu coração, além desses que nós citamos, e peça sempre para que o Espírito Santo te fortaleça para levar sempre no seu coração e nos seus lábios uma palavra de gratidão ao Senhor. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. E até o nosso próximo encontro devocional. Jesus é maravilhoso.